O florescer da esperança. A vida nas grandes cidades nunca para. As ruas estão sempre cheias, os carros seguem em um fluxo interminável e as pessoas correm como se o tempo fosse inimigo, e não aliado. No coração de uma dessas avenidas movimentadas, todos os dias ao entardecer, uma jovem de olhos atentos e mãos delicadas se posicionava no mesmo ponto da calçada. Ela carregava um cesto repleto de flores frescas, colhidas de madrugada em feiras e hortas da região. Vendia rosas vermelhas, margaridas, girassóis e lírios, sempre com um sorriso tímido, mas sincero, na tentativa de aquecer a pressa dos que passavam. Seu nome era Laura. Tinha pouco mais de 20 anos e já aprenderá que a vida podia ser dura, mas também carregava uma teimosia bonita de acreditar que o amanhã poderia ser melhor. Morava em um bairro simples, com a mãe adoentada e o irmão mais novo. O dinheiro que conseguia com as flores era pouco, mas cada moeda tinha valor. Laura tinha mãos marcadas de esforço, mas ainda assim, quando pegava uma rosa, parecia que a delicadeza do mundo se resumia àquele gesto. Do outro lado da realidade, alguns andares acima daquela mesma avenida, em um prédio envidraçado, trabalhava Daniel. Um empresário conhecido, dono de uma rede de investimentos e projetos milionários. Alto, elegante, sempre de terno impecável e olhar fixo no horizonte. Para ele, o mundo se resumia a contratos, reuniões e cifras. Nunca olhava para baixo. Seu escritório era no topo de um dos maiores edifícios da cidade, e dali, ele enxergava apenas arranha-céus e oportunidades. Daniel não tinha tempo para observar as ruas, muito menos para reparar em uma vendedora de flores na calçada. Sua vida era medida em prazos e metas. E o coração, embora batesse firme, parecia ter esquecido como era sentir algo que não fosse ambição. Mas o destino, silencioso e imprevisível, gosta de cruzar caminhos improváveis. Numa noite de sexta-feira, Daniel deixou o prédio mais tarde que o normal. A chuva caía fina, borrando as luzes da cidade. Ele caminhava até o carro quando, ao atravessar a rua, foi surpreendido por um garoto que correu e esbarrou em sua pasta, derrubando alguns documentos. Daniel se abaixou, irritado, mas ao levantar os olhos encontrou Laura, protegendo seu cesto de flores com um pedaço de plástico. Ela se inclinou para ajudar, e o perfume das rosas se misturou ao cheiro da chuva. "Aqui, caiu perto de mim", disse ela, entregando-lhe uma folha. Daniel agradeceu rápido, sem realmente olhar. Estava acostumado a gente simples que queria se aproximar dele por interesse. Mas quando começou a se afastar, ouviu a voz dela, suave, quase tímida. "Moço, leva uma flor." Ele parou, surpreso. Virou-se devagar. Laura estava parada, com uma rosa vermelha nas mãos, estendendo para ele. O cabelo molhado grudava em seu rosto, mas o sorriso permanecia firme. "Eu não compro flores", disse ele, seco. "Não é para comprar. É um presente", insistiu ela, olhando dentro de seus olhos. Daniel hesitou. Estava acostumado a pessoas querendo receber algo dele, nunca oferecer. Pegou a rosa, quase sem saber por quê. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se mexeu. Os dias passaram. Daniel tentou esquecer aquele encontro, mas a imagem de Laura, com o rosto molhado de chuva e a rosa na mão, voltava à sua mente em momentos inesperados. Uma reunião importante, uma viagem rápida, e de repente, a lembrança surgia. Na semana seguinte, voltando tarde novamente, ele a viu de longe. Estava ali, no mesmo ponto, sorrindo para os transeuntes, oferecendo flores a quem parava. Algo nele o fez se aproximar. "Quanto está a rosa hoje?" perguntou, sem jeito. Laura levantou os olhos, surpresa. "Para você?" Fez uma pausa. "Você já tem uma." Ele riu, pela primeira vez em muito tempo um riso verdadeiro, sem formalidade. Acabou comprando 3 flores, embora não tivesse onde colocá-las. Conversaram poucos minutos, mas foi o suficiente para que ele percebesse uma diferença gritante entre o mundo de luxo que conhecia e a simplicidade desarmada dela. E assim começou.
Pequenos encontros, sempre rápidos, sempre no mesmo ponto da calçada. Laura falava de sua mãe, de como gostava de ver as flores florescerem antes de cortá-las, como acreditava que cada pessoa tinha uma cor de flor que a representava. Daniel, no início, apenas ouvia. Mas aos poucos começou a contar coisas também, pequenas memórias de infância, de como seu pai trabalhava duro antes de morrer, e de como ele prometeu nunca mais viver sem dinheiro. O tempo foi passando. O empresário que nunca olhava para baixo começou a procurar motivos para sair do escritório e cruzar a rua. O homem que só pensava em números começou a perceber detalhes da cidade, o som do saxofone de um artista de rua, a alegria das crianças correndo, o brilho dos postes refletidos na poça de chuva. Tudo parecia diferente desde que conhecera Laura. Mas o destino, tão generoso em unir, também gosta de testar. Numa noite, Daniel a esperava no ponto, mas Laura não estava lá. Dias se passaram, e ele não a viu. A inquietação tomou conta dele, algo novo, que não sabia controlar. Até que descobriu, ao perguntar discretamente em uma banca próxima, que ela estava no hospital, cuidando da mãe. Sem pensar muito, foi até lá. Encontrou Laura cansada, com o avental sujo de flores e olhos vermelhos. Você veio? Ela sussurrou, surpresa. Eu precisava ver você. Ele respondeu, com sinceridade. Ficaram ali, em silêncio, lado a lado. Pela primeira vez, Daniel não pensava em negócios, nem em resultados. Só queria estar presente. A mãe de Laura melhorou aos poucos, e durante aquele período, a aproximação entre os dois se intensificou. O empresário começou a ajudá-la discretamente, pagando exames, trazendo remédios, mas sem nunca fazer parecer um favor. E Laura, orgulhosa, aceitava porque entendia que era mais do que caridade, era cuidado. O tempo fortaleceu o elo. O homem do alto e a moça da calçada começaram a escrever uma história inesperada. Ele a levava, vez ou outra, para conhecer restaurantes, museus, lugares que ela nunca tinha imaginado entrar. Mas também aprendeu a comprar pastel na feira com ela, a rir sem motivo, a sentir prazer nas coisas pequenas. E, em meio a esse contraste, nasceu algo maior que eles. Mas o mundo não é bondoso com amores improváveis. A sociedade olhava torto. Os colegas de Daniel o alertavam, isso vai manchar sua imagem. Os clientes cochichavam. E até alguns familiares dele tentaram intervir. Mas ele já não conseguia voltar atrás. Numa noite, no mesmo ponto da calçada onde tudo começou, Daniel a encontrou mais uma vez com o cesto de flores. Ele tirou do bolso uma pequena caixa, abriu e revelou um anel. Laura, quando te conheci, eu nunca olhava para baixo. Achava que não havia nada ali que valesse a pena. Mas você me mostrou que a vida acontece exatamente onde eu não estava olhando. Eu não quero mais viver acima de tudo e de todos. Quero viver ao seu lado. Você aceita? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu aceito. Disse, com a voz embargada. Porque você não apenas olhou para baixo. Você me olhou de verdade. E ali, em meio à pressa da cidade, entre buzinas e passos apressados, duas pessoas que jamais deveriam ter se encontrado selaram um amor que mudaria suas vidas para sempre. A vendedora de flores não era mais apenas uma figura na calçada. E o empresário deixou de ser apenas um homem no topo. Juntos, tornaram-se prova de que o destino, às vezes, costura com linhas invisíveis os encontros mais improváveis, e os transforma em histórias eternas. Se você gostou da história O Florescer da Esperança, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.